Aprenda a lidar com pessoas difíceis. Em 1 João 4,21 diz assim: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você acredita de verdade que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Eu tenho certeza que, se você é cristão, vai dizer que sim. Só que enquanto isso não acontece, você terá que lidar com pessoas chatas, ruins, invejosas, pessoas que mentem, prometem e não cumprem. Até que Jesus volte para nos buscar, você vai ter que conviver com muita gente difícil. Não importa o tamanho do seu talento, não importa quantos dons você tenha, o que importa verdadeiramente é você saber lidar com pessoas para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem muitas pessoas com dons e talentos, mas às vezes, pelo fato de não saber lidar com pessoas, acaba ferindo alguém que seria uma porta aberta daqui a algum tempo. A conclusão é que o mais importante para que você seja bem-sucedido, seja lá no seu ministério, na vida empresarial, na família, na vida sentimental, é aprender a lidar com pessoas. E isso é muito difícil, pois você precisa engolir muitas coisas. Se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca vai passar para o próximo nível da sua vida. Nós não devemos tentar combater quem faz mal para nós, numa tentativa de revide, pois o mal irá continuar sendo mal. Não somos nós que vamos mudar o mal. Quem pode mudar o mal é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro para todos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é muito importante. Quem convence é o Espírito, não somos nós. E o que nós fazemos? Tentamos mudar as pessoas, querendo moldá-las do nosso jeito. E com isso ficamos desgastados emocionalmente, lutando com coisas que já perdemos antes de começar. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você ora, mas não trata bem a sua mulher, não é fiel à sua esposa, suas orações não estão sendo ouvidas. Isso é um exemplo de como promessas são bloqueadas se nós não aprendermos a lidar com as pessoas. Conquistar o céu depende de como você sabe lidar com pessoas. Ser um homem ou uma mulher de oração também depende disso. Até para você ser uma pessoa espiritual, você precisará lidar com pessoas. O sermão mais famoso de Jesus, o sermão que colocou toda a mentalidade e doutrina de Cristo, está em Mateus capítulo 6, versículos 38 e 39, e diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí nós pensamos, então quer dizer que Jesus está dizendo que se alguém vier me bater, eu dou a outra face e eu vou ser o bobo da corte? Sim, meu irmão, minha irmã, exatamente isso. Pense comigo, o prejuízo do tapa já está dado. Não tem como reverter isto. Tudo que você fazer a partir disso para tentar revidar esse tapa é só prejuízo. Suas emoções estarão presas a essa pessoa que te feriu. Você vai para a justiça por conta deste tapa. Você vai brigar com diversas pessoas por conta deste tapa. Você vai dividir as pessoas perto de você.
pois algumas concordam e outras não com essa atitude. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? E ainda tem mais. O inimigo do meu inimigo acaba virando seu melhor amigo. Então, nunca vale a pena dar continuidade ao primeiro tapa, porque quem vai perder é você, que se encontra íntegro por inteiro. Quem já está quebrado, continua quebrado. Quem está infeliz, continua infeliz. Mas e você que está vivendo o seu propósito aqui na terra? Você que está cheio do dom e talento, que está com a família crescendo, vai parar tudo isso porque não quis dar a outra face? Olha o que diz o versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te processar querendo sua túnica, dê junto a capa. Não fique se questionando se isso parece fácil ou bobo demais. Por isso, meu irmão, minha irmã, resolva o problema. Você não irá ficar perdendo tempo gastando sua vida emocional. A pergunta que fica é: vale a pena entrar neste tipo de briga? Vale a pena criar conflito com pessoas se nós sempre vamos sair perdendo emocionalmente? Não vale a pena perder o emocional, perder noites de sono. Entenda, você tem um propósito de vida. Você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece, ou na primeira pessoa que te afronta. Versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repare aqui que a estratégia de Jesus é a seguinte: faça tudo para não entrar em uma confusão. Se não aprendermos a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante que pode nos derrubar. Olha o que diz do versículo 42 a 45. Dê a quem lhe pede, e não volte as coisas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Toda a fórmula da felicidade encontra-se aqui. A Bíblia não é um manual de regras, mas sim de felicidade. Ou seja, se você seguir, vai dar certo. Somente quando fazemos isso, somos filhos do Pai. Para que sejamos filhos do Pai, devemos amar nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos persegue. Saiba engolir sapos, como diz o ditado, ou, se for preciso, engula a lagoa inteira. A única coisa que separa você de sua grande vitória é o orgulho. Existe uma coisa que mata nossas possibilidades de vencer, que é o pai de todos os pecados: o orgulho. O orgulho tem impedido famílias de se levantarem, pecados serem perdoados. A Bíblia diz que se você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus e será perdoado. Não é isso? Então por que existem pecados não perdoados? Porque o orgulho não deixa você pedir perdão. Se pegarmos tudo o que a Bíblia nos ensina, veremos que se matarmos o orgulho, ou seja, se tirarmos esse impedimento de sonhos, de projetos e realizações da nossa vida, começaremos a ir muito longe. Sabe por quê? Porque vamos matando cada problema no dia em que ele surge. As pessoas vão continuar errando, o invejoso vai continuar invejando. Entenda que quem tem que mudar é você e não as pessoas, porque as pessoas não vão mudar. Você pode até ser coerente na sua discussão, mas quem está errado não vai mudar pelo fato de você
ter falado, pois quem convence não é você, é o Espírito Santo. Aí vem a pergunta: se a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, ela vai dar a você, na qual ela está com raiva? A cada vez que tentamos mudar os outros, criamos mais confusão. Você pode até revidar o tapa que lhe foi dado. Deus ainda te dá o direito de pedir perdão por isso e ser salvo. Mas você perderá essa amizade, perderá sua alegria, perderá sua paz. Não estamos falando de salvação, porque Deus perdoa o seu pecado se você pedir perdão. Nós estamos falando de perder tempo, perder paz, perder amor, perder alegria, perder amizades, porque você vai precisar de pessoas no decorrer da sua vida. Não adianta, pessoas vão te ajudar a chegar no lugar que você precisa chegar. Você imagine aquele aleijado, Jesus dentro da casa dele em Cafarnaum, pregando, e o aleijado estava precisando de um milagre. Aleijado não anda, e naquela época não existia cadeira de rodas. A casa estava lotada, e quem levou aquele aleijado para Jesus? 4 amigos. Imagine se aquele aleijado tivesse arrumado problema com os amigos no dia de receber o milagre. Pois isso acontece muito conosco. Nós começamos a brigar com pessoas que daqui a semanas seriam portas de bênção na sua vida. Às vezes estamos tão feridos que criamos problemas por nada e perdemos uma grande bênção por causa de um pequeno problema. Grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Nós temos sempre que vigiar, porque tudo o que está dando certo e que não estamos envolvidos, temos tendência de apontar o dedo. O ser humano tem uma extrema dificuldade em celebrar quem Deus está levantando se nós não estivermos participando. José nos ensina, nos proporciona uma aula do que Jesus nos ensinou milênios depois, em Gênesis 45. Essa mensagem é de quando José já era governador do Egito, já tinha passado por toda a humilhação da prisão. Ele conseguiu reconhecer seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. E sabe o que isso nos ensina? Quem te passou a perna lá atrás, quem te enganou no passado, continua lá embaixo do jeito que estava. Você cresceu, subiu e com isso eles não podem te reconhecer, pois você já se encontra em outro nível. E aqueles irmãos não reconheceram José. Pensaram eles que José era somente o governador do Egito, um homem poderoso, mas não sabiam que era José. José então armou todo um teatro para colocá-los dentro do quarto com eles. Olha o que diz em Gênesis 45, versículos de 1 a 8. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. E gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo
o Egito. José está falando com homens que o traíram, que o venderam, os seus irmãos de sangue. Algo que é muito comum, meu irmão e minha irmã. Os de fora só decepcionam, mas quem trai verdadeiramente é quem está dentro. Se alguém lá de fora tentar te trair, não vai chegar a ser uma traição, pois você não tem nenhum vínculo emocional com ele. Vai ser uma decepçãozinha. Os íntimos que traem, os que estão do lado que traem, os da família que traem, os irmãos que traem. José não foi orgulhoso, José chorou, não conseguiu se conter. Muitas pessoas que fizeram mal para você hoje, meu irmão, minha irmã, estão contribuindo para o seu futuro e você nem sabe. Se José tivesse ficado todos esses anos ferido, falando mal dos seus irmãos, provavelmente nem chegaria no trono. Não deixe que nada te destrua por dentro. As pessoas vão falhar, seus irmãos vão falhar, mas quem não pode se contaminar com as falhas é você. José abraçou seus irmãos sem falar nada, pois um abraço fala mais que qualquer palavra. Um abraço resume tudo o que deveria ser dito. Antes de começar a governar, José teve que resolver suas pendências com seus irmãos. Existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo estando absolutamente certo, para que você passe para um nível de governo. Afinal de contas, se seus inimigos falam mal de você, você deve falar bem deles. Quando o seu inimigo falar mal de você, deixe que essas palavras entrem em um ouvido e saiam no outro, pois as únicas palavras que devem penetrar no seu coração são as palavras de Deus. Se você quer que realmente o seu dom e o seu talento sobressaia, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e matar o orgulho da sua vida. Deus tem algo incrível para você, porém para conquistar tudo isso, vai depender exclusivamente da sua postura. Está consumado, está disponível. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja reveladora aos corações que a ouvem. Entendi, Senhor, durante a minha caminhada cristã, que é primordial aprendermos a lidar com todo tipo de pessoas. Também que somos incapazes de mudar qualquer pessoa para que se amolde do nosso jeito. Apenas o Espírito Santo revela a verdade e pode convencer corações. Que a partir de hoje, todas as pessoas que ouvirem esta mensagem tomem uma postura de mudança e vivam verdadeiramente os seus propósitos de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Autopiedade é idolatria? Preste atenção nesta mensagem, ela pode mudar a sua vida. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A mensagem de hoje é extremamente importante para a sua caminhada com Deus. Vamos falar sobre a autopiedade de uma forma mais profunda. Autopiedade significa sentir pena de nós mesmos. E o que significa piedade? A piedade é a compaixão que vai de encontro a uma pessoa que está sofrendo. A Bíblia diz que Jesus era movido por piedade e compaixão.
Ou seja, ele ia de encontro às pessoas, sempre com o intuito de ajudá-las. Você pode estar se perguntando, mas o que a autopiedade tem a ver com o versículo do início da mensagem? Sim, na verdade ela não está na lista, porém está nas entrelinhas. Um dos itens da lista é a idolatria. Idolatria é a adoração a tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. A idolatria ofende a Deus. É uma admiração exagerada por alguém ou por alguma coisa. Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Você pode idolatrar seu cônjuge, seus filhos, seus netos, seu trabalho, seus amigos. Ou seja, de uma forma muito sutil, você pode estar cometendo este pecado, substituindo Deus por qualquer coisa. Podemos afirmar que a autopiedade é uma forma de idolatria. Quando sentimos pena de nós mesmos, voltamos para o nosso interior e dizemos: todas as coisas são sobre mim. O meu mundo é concentrado em minha volta. Eu idolatro a mim mesmo. Isto desagrada extremamente o coração de Deus, principalmente porque Ele sabe que esta postura faz muito mal para a nossa vida. É impossível ter uma mente voltada para nós mesmos e sermos felizes. Não confunda tristeza com autopiedade. Podemos ficar tristes com alguma coisa ou com algum fato que possa ter ocorrido em nossa vida. Porém, Deus nos deu as ferramentas necessárias para lutarmos contra este sentimento, trabalhando nele de forma saudável, sem sentir pena de nós mesmos. Não devemos deixar este espírito de pesar entrar em nossa vida, fazendo com que fiquemos aprisionados nele. Não podemos deixar a autopiedade tomar conta de nossa vida. Caso contrário, ela se transformará num vício destruidor. Por muitas vezes fazemos algo para a nossa vida na emoção e usando a nossa própria força. Nos desgastamos para conquistar aquele objetivo e no final tudo dá errado. Ficamos frustrados e nesses momentos que a autopiedade bate à nossa porta. Caso isto ocorra, precisamos fazer algo a respeito, porque é grave. O inimigo de nossas almas sempre nos conduz para a autopiedade. Precisamos estar vigilantes com relação a isso. Normalmente caímos na cilada de uma forma muito sutil. São inúmeros problemas causados pela autopiedade. Quando as pessoas se voltam para dentro de si, idolatram a si mesmas. Todos os seus pensamentos estão concentrados em si mesmas. O mundo gira ao redor da sua própria pessoa. Isto é extremamente perigoso. Deus nos chamou para alcançar e não para nos encolher. Pessoas com autopiedade estão focadas em todos os seus problemas e infortúnios. Elas nunca verão o que podem e devem fazer para as outras pessoas. A única forma de encontrar a felicidade é sair do nosso próprio mundo e tornarmos bênçãos para outras pessoas. Se passarmos a nossa vida tentando ser feliz para nós mesmos, isto não será possível. Se entregarmos nossas vidas a Deus e confiarmos nele plenamente para que supra todas as nossas necessidades, tiraremos os olhos de nós mesmos e seremos bênção na vida de outras pessoas, encorajando-as, ajudando-as e servindo-as. Pode ter certeza que fazendo isso, você será muito, mas muito feliz. É o que acontece hoje na minha vida. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Quando temos um grande problema pessoal que nos traz grande preocupação, devemos lançar sobre o Senhor essa preocupação, que Ele cuidará disso da melhor maneira possível.
Mas eu te digo, tem que lançar mesmo e esquecer. Entregue e confie. Com isso, enquanto Deus cuida do seu problema, Ele nos unge para ajudar outras pessoas. Deus não quer que ajudemos a nós mesmos. Ele quer que o ajudemos a cuidar dos seus filhos. Quando ajudamos alguém, plantamos uma semente. Deus toma essa semente de volta para nós e faz a colheita para nossas vidas. É maravilhosamente incrível e é assim que acontece. Não tente se fazer feliz. Deus cuida de nós quando nos entregamos a Ele de todo o coração e de toda a nossa alma. As pessoas com autopiedade veem apenas o que elas não têm e perdem o que elas têm. Esta é a maior tragédia de todas, perder o que se tem. Podemos estar na melhor posição possível dentro de uma situação ruim, pois não estamos sozinhos. Deus nos ama e está conosco. Porém, você tem que crer nisso. Ele está no controle. Quando vivemos momentos difíceis em nossas vidas, precisamos nos agarrar à esperança. Pode passar o tempo que for, agarre-se a ela, pois não importa o que não tenha dado certo no passado. Você terá um grande futuro, porque o nosso Deus é especialista em recomeços. Deus ama fazer tudo novo. Meu receio não é passar por tempestades. Meu receio é passar por tempestades e Jesus não estar no barco. Aí sim, é péssimo. A autopiedade precisa ser banida da sua vida. Você sabe qual o principal recurso que temos nos dias de hoje? Não é dinheiro, com certeza. É o tempo. Dinheiro perdemos hoje, ganhamos amanhã. O tempo não temos como recuperar. Quando estamos com um ataque de autopiedade, estamos perdendo tempo. Estaremos perdendo um tempo precioso que poderíamos estar fazendo algo útil para a nossa vida ou para a vida de outra pessoa, além de gerar um desgaste físico e emocional totalmente desnecessário. Outro ponto importante: quando temos autopiedade e outras pessoas sentem pena de nós, isto alimenta ainda mais o problema que já temos. Um exemplo de autopiedade na Bíblia e que também nos mostra qual a postura que devemos tomar com relação a uma pessoa que se faz de vítima, se encontra em João, capítulo 5, versículos de 6 a 8, que fala da cura de um homem que era paralítico há 38 anos, na piscina de Betesda. Na passagem fala: perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus perguntou ao enfermo se ele queria ficar curado, apenas isso. Se este enfermo não tivesse pena de si mesmo, ele apenas responderia: eu quero. Mas devido à autopiedade, ele quis justificar do porquê que a cura não chegava. Jesus não perguntou a ele o motivo pelo qual ele não conseguia chegar ao tanque. Jesus não ficou com pena, se comovendo com a autopiedade dele. Ele não alimentou isso, sendo compassivo com a pena de si mesmo do paralítico. Ele apenas falou: levanta-te. Quando encontramos pessoas com autopiedade, devemos apenas dizer: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Resolvi abordar esse tema, pois isso é muito crítico nas pessoas. Dentre as pessoas que me procuram, atendi uma senhora. Ela simplesmente falou que não aguentava mais, que ia desistir de tudo. Eu respondi a ela: o mais fácil, minha irmã, é desistir.
Agora eu desafio você, levantar agora, olhar para o espelho dentro dos seus olhos e falar para você mesma: eu não vou desistir. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Sou filha de Deus. Sou co-herdeira com Cristo. Jesus morreu por mim numa cruz, sem eu merecer. Meus problemas não são absolutamente nada perto do que Ele sofreu por mim naquele madeiro. Ele ressuscitou e minha vida pertence a Ele. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Eu vou vencer. Eu vou viver a vida que Ele morreu por mim e trilhar pelo plano bom, perfeito e agradável que Ele sonhou para a minha vida. Sabe o que aconteceu? Ela foi impactada com o que eu falei para ela e se levantou. Agora imagine se eu sentisse pena dela. E infelizmente as pessoas que vivem em autopiedade querem exatamente isso, que sintamos pena delas. Que falemos: calma, irmã, Jesus te ama, não chora, Deus vai te ajudar, espera. Realmente é difícil o que você está passando, tadinha, e se possível, que choremos com elas. Existem muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem agora, que estão assim, esperando alguém que ouça suas lamentações e chore com elas. Não querem caminhar. Acorda, povo de Deus, misericórdia, levanta-te, levanta-te, levanta-te. A única coisa que ganhamos com a autopiedade é o desgaste. A autopiedade abre diversas portas que podem destruir a nossa vida. Uma delas é não ter equilíbrio na vida. Ou seja, pessoas com autopiedade não são felizes, nem nos momentos que estão fazendo o que gostam. Outra porta é o cansaço. Pessoas com autopiedade ficam tão frustradas que vivem cansadas de tudo e de todos. E outra, questões não resolvidas. Pessoas com autopiedade não resolvem seus próprios problemas, achando que os outros devem resolvê-los por elas, gerando com isso raiva, contendas, ofensas e mágoas. Pessoas que sentem pena de si mesmas procuram fontes erradas para atender às suas necessidades. E quando isso acontece, abre a porta para a decepção. E isso vira um ciclo, porque quando acumulamos decepções, geramos mais autopiedade. A autopiedade é sempre acompanhada de pensamentos negativos. É sempre pelo que não temos ou pelo que as pessoas não estão fazendo. Aprender a pensar positivamente em uma situação negativa é uma das melhores coisas que podemos fazer por nós mesmos. Não precisamos esperar pensar positivamente, podemos pensar de propósito. No livro de Salmos 27:10 diz: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Existem pessoas que são colecionadoras de injustiça e guardam na memória todas as injustiças que já fizeram para ela em toda a sua vida. Sentem pena de si mesmas e lembram de todas as vezes que foram maltratadas e lembram exatamente, com detalhes, de todas as pessoas que nada fizeram por elas. Elas procuram pessoas que tenham compaixão delas, para que sintam ainda mais pena de si mesmas. Não importa o quão maltratado você foi, ou que isto não tenha sido justo. Você nunca poderá ter justiça por si mesmo. Nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele há de fazer a justiça em sua vida, como e quando Ele quiser. Deus recompensa os que o buscam, que são fiéis e que servem a Ele. Se colocarmos nossa confiança em Deus e esperarmos nele, não sendo amargos nem ressentidos, agindo sem maldade,
não descontando a raiva em outras pessoas e não sentindo pena de nós mesmos, teremos uma recompensa que está a caminho. Não podemos ser lamentáveis e poderosos ao mesmo tempo. Isto não funciona. Te faço uma proposta agora. Que tal nos tornarmos colecionadores de bênçãos, em vez de colecionadores de injustiças? Deixe o amor de Deus fluir em você, de dentro para fora, que Ele curará todas as suas feridas. Liberte-se hoje da autopiedade. Ore comigo assim. Senhor amado, entro na sua santa presença neste momento para orar junto com meus irmãos e irmãs. No dia de hoje falamos sobre essa maldita idolatria que é a autopiedade. Que aqueles que ouvirem essa mensagem sejam tocados profundamente e criem a consciência que precisam se libertar deste mal. Liberte-os agora, Senhor, em nome de Jesus. A autopiedade destrói nossas vidas e nos estaciona, impedindo que vivamos os seus sonhos perfeitos para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, os convença dessa realidade, para que eles saibam, Pai, que não precisam cuidar deles, muito menos que sintam pena de si mesmos. Que o Seu amor flua em todos nós. Cure nossas feridas, Senhor, e nos habilite a ajudar nossos irmãos que também encontram-se feridos pela vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Posicione-se e mude a sua vida. Seu posicionamento define os seus limites. Em 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25 diz: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Posicionamento é algo que pode mudar completamente a nossa história com Deus. Porque dependendo do jeito que você se posiciona, isso vai influenciar diretamente naquilo que você vai experimentar na sua caminhada de fé. Você sabia que a maior parte das frustrações que temos em nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa no que Ele pode fazer, mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas nem sempre nos posicionamos em relação a isso. Muitos cristãos perguntam: por que Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos? Deus responde também com uma pergunta: por que vocês não escolhem se preparar para as oportunidades que eu desejo colocar diante de vós? A maior tragédia é viver a vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver se preparando para quando esse momento chegar. Na vida de José, por exemplo, aquilo que Deus o prometeu não dependeu de nada mais do que uma única coisa chamada processo. José não ficou se lamentando porque a promessa em um sonho que ele recebeu não havia se cumprido. Ele se preparou para quando o momento que Deus havia prometido se cumprisse. Se formos analisar cada herói da fé, se formos analisar todas as pessoas que marcaram a história através da Bíblia, inclusive Jesus, vamos perceber que todos eles enfrentaram ao chamado processo. Jesus não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora. Jesus, quando foi ser batizado, fez com que João Batista questionasse falando: quem sou eu para batizá-lo? Jesus disse que era necessário que aquilo acontecesse. Pedro tentou poupar Jesus da cruz e ele o repreendeu
porque ele crê e entende que era necessário que aquilo acontecesse. Jesus não jogava dados, ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento em que naquela cruz ele declarou: tudo está consumado. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo que tudo se cumpriu, todo o propósito para o qual ele veio. Tem uma lenda na Itália que diz que um homem todos os dias chegava diante de uma estátua de um santo e implorava ajuda para ganhar na loteria. Ele chorava, pedia, suplicava, até que um dia aquela estátua não aguentou mais. Tomou vida e falou: por favor, eu te imploro, compra um bilhete. É interessante, porque às vezes clamamos para que a chuva venha, só que ela não vem, porque não aramos o campo ainda. Se você clama para que a chuva venha e não preparou o campo, quer dizer que a chuva vai destruir tudo o que você tem. O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O seu posicionamento define os seus limites. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Então, o que vai limitar a sua caminhada é o seu posicionamento. A palavra de Deus, em vários momentos, libera promessas sobre nós. Passagens onde Deus nos libera bênçãos, mas Ele impõe algumas condições. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus está prometendo para nós cura, renovo, restauração, mas existe uma condição: é preciso sacrifício. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz. Às vezes nos perguntamos o porquê que o renovo não veio, mas talvez Deus esteja nos perguntando o porquê o seu clamor não chegou a ele ainda. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Isso não é sobre troca, é sobre posicionamento. Porque se você não se posicionar, as promessas que Deus fez nunca vão se cumprir. Não é porque ele deixou de ser fiel, nem deixou de ser Deus. É porque você não estava preparado para receber o que ele queria derramar sobre você. Em Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui libera poder sobre eles, mas existe uma condição, ou seja, eles deveriam permanecer, ficar em Jerusalém. Em Jeremias 29:12-13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me chamarão quando me procurarem de todo o coração. Qual o seu posicionamento quando você procura a Deus em oração? Como diz nessa passagem, Deus ouvirá o seu clamor e oração apenas quando você o procurar de todo o coração. No livro de Marcos 11:23 e 24 diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei. É muito fácil instigarmos a fé do povo para declarar coisas que você até acredita que podem acontecer. O problema não é só você acreditar que podem acontecer. Você sai do culto
ou da missa, em uma atmosfera de fé. Os louvores são maravilhosos, tem uma unção fresca sendo liberada, tem uma palavra de fé sendo gerada em seu coração. Só que durante a semana não tem um pastor, um padre, um pregador ou um missionário, seja quem for, para ministrar sobre o que você ouviu no domingo. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, não tem uma trilha sonora tocando na sua casa. A questão é, até que ponto eu confio naquilo que eu declarei que ele pode fazer? A maior dificuldade de Noé não foi construir a arca. Eu creio que o maior desafio dele foi continuar acreditando em uma direção que Deus deu, depois de décadas de nada acontecendo. Noé recebeu uma direção de Deus e permaneceu firme durante dezenas de anos. Recebemos dezenas de vezes a direção de Deus, mas às vezes nos distanciamos por causa de uma simples crise. Posicionamento determina os seus limites. Em Mateus 10:32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus nos diz que morreu por nós na cruz em nosso lugar, mas precisamos fazer uma coisa: confessar diante das pessoas, para Ele nos confessar diante de Deus. Existem condições para a salvação. Nós somos salvos por graça mediante a fé, mas precisamos declarar para o céu, a terra e o inferno ouvir. Em João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só dá para permanecer em algo que já chegou a mim. A palavra só permanece naqueles que a receberam. O problema é que cremos apenas na segunda parte da frase. Existem pessoas que ficam esperneando e perguntando: o que aconteceu? É porque toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Você libera uma palavra, mas ela precisa estar dentro de você. Para que um sacerdote ministre algo com autoridade, é preciso antes ter sido gerado através da palavra. Em Marcos, capítulo 9, versículos de 21 a 23 diz: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o Espírito tem o lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa passagem se refere ao pai preocupado com as manifestações demoníacas durante anos do seu filho. A questão não é se Deus pode fazer, porque a palavra diz que para todas as promessas que ele liberou, nós já temos dele o sim e o amém. Então, o que você precisa para viver o milagre é se posicionar e não duvidar. A fé não é passiva. A fé vai te convidar a viver uma vida de aventura. Vai te convidar a viver uma vida de impossibilidades. Se você não está usando sua fé para as coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. Não confunda pensamento positivo com fé. Um exemplo de pensamento positivo: cara, eu acho que naquela entrevista, se gostarem de mim, aquele emprego pode ser meu. Eu acho que isso pode acontecer. Ou seja, uma expectativa em situações e pessoas. A fé, diferentemente, refere-se a tratar as coisas que não são como se já fossem. Existe um interesse de Deus em mudar a sua história, muito maior do que a sua. Deus não quer te ajudar a pagar alguns boletos, a comprar uma casa própria, a ter um carro novo. Ele quer te dar vida eterna. E a vida eterna não começa quando morremos.
A vida eterna começa a partir do dia que você conhece Jesus verdadeiramente, em espírito e verdade. Se você aceitou Jesus hoje, a vida eterna começa hoje. Entenda isso. Durante séculos, Deus se calou na humanidade. Durante 300 anos, houve o silêncio de Deus. Ele quebrou o silêncio através de um homem chamado João Batista. Só que quando vamos ler a história dele, entendemos que a sua mãe tinha um ventre estéril. E do outro lado existia Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de um ventre virgem. Você sabe o que Deus está nos mostrando? Que depois desses 300 anos de silêncio, Ele não depende de circunstâncias para gerar o futuro. O mesmo Deus que criou tudo só pela palavra em Gênesis ainda existe. Você não precisa de uma oração forte, de uma nova revelação, de uma pregação. Você só precisa de uma palavra de Deus, que tudo ao redor vai ser transformado, se você tiver um posicionamento. Estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Repito, estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Não esqueça disso. Deus não chamou você para ficar de fora vendo Ele fazer. Deus chamou você para ser o centro do mover dele na terra. Não espere um milagre, você já é um milagre. Deus está esperando você ser milagre na vida de outra pessoa também. Pesque dentro de você o eu que está adormecido, alguém que Deus sempre quis que você fosse. Existe uma batalha para que possamos experimentar o novo de Deus, e essa batalha acontece dentro de nós. Toda batalha que travamos não tem a ver com as coisas que estão ao redor, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Existe um mundo dentro de nós que afeta o mundo que está ao nosso redor. Todo o nosso interior reflete em nosso posicionamento exterior. Uma simples mudança no seu interior não muda só a sua história, muda toda a história. A história do cristão não se resume naquilo que Deus vai fazer em você, mas começa em você e se estende a partir de você. Uma mão levantada pode fazer toda a diferença. A sua mão estendida hoje pode mudar toda a história da sua família, da sua casa, da sua nação. O problema da nossa geração é que queremos dar para os nossos filhos os presentes que não tivemos, quando na verdade temos que ensinar princípios e dar o exemplo que por vezes não tivemos. Seu filho não quer mais presentes, ele quer mais exemplos. Através do seu posicionamento, bênçãos serão liberadas. Posicione-se diante daquilo que Deus te prometeu, que você verá com seus próprios olhos o cumprimento de cada promessa que Ele te fez. Ele é Deus, não é homem para que minta ou se arrependa. Ninguém pode impedir o seu querer. Deus deseja mudar a sua história. Quem será capaz de impedir que você experimente algo sobrenatural? Existem pessoas que ouviram falar de Deus a vida inteira, mas ainda não sabem quem Ele é. O povo de Deus está morrendo porque não o conhece e nem sabe do que Ele é capaz. Deixe Ele mudar a sua história hoje, mudar a sua casa, tirar a venda dos seus olhos, sarar as tuas feridas, te colocar de pé. Você que está cansado, corra para Deus. Ele te dará forças. Você precisa fazer apenas uma coisa: posicionar-se. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido,
posicionamento. É isto que precisamos fazer. Aprendemos, Senhor, que muitas das suas promessas já foram liberadas em nossa vida. Porém, o nosso posicionamento é que nos permite recebê-las. Muitos que oram comigo agora não compreendem isso, Pai. Toque-os agora através do seu Santo Espírito para que eles criem esse nível de consciência. E a partir de hoje, tome um posicionamento ativo em sua caminhada de fé. Que a partir de hoje a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Que este posicionamento libere as bênçãos já reservadas para cada um, para que o seu nome somente seja glorificado aqui nesta terra. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois do deserto, vem a vitória. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão e minha irmã, às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos, porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz em Tiago 4,3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí vem a questão: se nós não sabemos como pedir, nós não recebemos. E o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito. Por mais que você ore forte e fique uma madrugada chorando e pedindo mal, Deus não vai mudar o que está escrito porque você está assim. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. Agora, se você não lê a palavra, como vai saber o que está escrito? E como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios e inteligentes, para não pedirmos o que não é hora de pedir e para quem não é para pedir. Tem que ter sabedoria para saber quem, quando, como e por que pedir. Achamos que pela nossa insistência algo vai acontecer, mas você pode bater muitas vezes na porta. Se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar. Na passagem de Mateus 4:1, que falamos no início da mensagem, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante. Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto. Por isso, pare de pedir sucesso, dinheiro ou qualquer tipo de solução dos seus problemas ao Espírito Santo, porque se fizer isso, ele vai te levar para o deserto. Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água. Ninguém quer estar em um lugar solitário. Você quer conforto, tapinha nas costas, comida em abundância, ouvir parabéns. Você quer ser feliz. Ou seja, ninguém quer estar no deserto, mas não existe biblicamente falando em crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, desenvolvimento, seja financeiro, emocional, familiar ou ministerial, sem passar pelo deserto. Porque toda promoção divina começa no deserto. A próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas, como não entendemos o deserto como um processo, fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo.
Perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, o lugar para onde ele foi e o Espírito o levou foi para o deserto. Deserto é processo, deserto é transformação. Uma mensagem chamada "Você realmente precisa de um milagre?" ou de uma transformação, que eu postei há alguns meses atrás, falou muito ao coração de muitas pessoas. Lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta. A lagarta é a mesma criatura da borboleta, porém em fases diferentes. O que as separa é o casulo. Na verdade, o casulo se compara ao deserto. Agora imagine a lagarta vivendo a sua vida. E quando chega no momento de entrar no casulo, ela começa a orar para Deus, livrá-la do casulo, falando que é escuro, apertado e sofrido. A lagarta não faz isso porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas, como enxergamos o deserto como dor e sofrimento, nós nunca crescemos e nunca aprendemos. Chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos. Chegou o momento de crescermos em meio às dificuldades da vida e parar de reclamar, pois reclamamos muito e aprendemos pouco. E por que não encarar esse deserto de frente, aprendendo, perseverando, deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas? O deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível. Meus irmãos e irmãs, passei por um deserto pesado. Passei por todas as fases, de reclamação, de murmuração, de medo, de incertezas e dúvidas, de desespero, de angústia. Havia perdido meu casamento, falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio. Isso tudo em 10 dias. Passei por muitas dores, afrontas e humilhações. Mas, quando encarei o deserto como um processo, minha vida mudou. Aprendi muito. Aprendi a desfrutar do deserto. Conheci Deus em espírito e verdade. Me apaixonei verdadeiramente por Jesus. E o Senhor mudou toda a minha realidade. Hoje, prosperei financeiramente. Vivo um sonho com relação à minha vida sentimental. E minha filha se transformou numa grande missionária da palavra. E muito mais que tudo isso, recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida, que começaram a partir do meu testemunho de vida. Foi muita dor e ranger de dentes, mas hoje é muita alegria e prosperidade em todas as áreas. Pague o preço, meu irmão, minha irmã. Vale muito a pena. Encare seu deserto de frente. Muitas pessoas entram no deserto, saem e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida, porque saíram do deserto para sobreviver, mas não aprenderam nada. Quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus nem o Espírito. Ele só o conduziu para o ambiente do problema. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, os problemas e as tentações que você está passando não são provas de Deus. Na verdade, Deus te colocou no ambiente onde o inimigo tem liberdade para tentar você. Existem lugares que você se esconde em Deus e que o inimigo não conseguirá chegar nem para tentar. Porém, existem outros lugares que Deus coloca você e te expõe para que você possa aprender as coisas naquele ambiente de provação. Você sempre vai aprender se quiser. Você vai sair do deserto muito mais forte, vivendo o seu propósito. Mas você tem que estar disposto a aprender no meio da dificuldade. Qual foi o dia que, no meio de um problema familiar,
emocional, financeiro, você falou com Deus assim: vamos aprender? Agora, uma grande questão aqui. Deus livra você de problemas que Ele te colocou. Por exemplo, o Espírito tirou Jesus do deserto porque foi Ele mesmo que o levou até lá. Agora, o filho pródigo se meteu em um problema e teve que sair sozinho. Existem problemas que você tem que sair sozinho, porque você se colocou neste lugar. E existem problemas que Deus vai livrar você, porque Ele que te conduziu até o deserto. Essa sensibilidade você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não. Porque quando Deus te coloca no deserto, não adianta pedir para sair, porque Ele vai te tirar no tempo dele. Agora, quando você se meteu em um problema, quis brigar com um familiar, quis entrar em um conflito com uma pessoa na rua e está respondendo um processo na justiça, quis fazer uma fofoca e perdeu um amigo, você decidiu isso e agora você vai ter que sair desse problema. Saia sozinho, igual o filho pródigo. Nunca se esqueça, Deus tira você dos desertos que Ele te colocou. Nesse deserto que Jesus estava, Ele foi tentado por Satanás. A primeira dificuldade de Jesus é que Ele começou a passar fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum, Ele estava morrendo de fome. Mas te pergunto, Jesus morreu no deserto? A primeira coisa que Ele aprendeu é que no deserto, a fome, seja ela emocional, financeira, espiritual, ameaça, mas não mata. É justamente uma prova de fé. Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida, porque no deserto, no momento certo, mesmo que Ele faça a pedra virar pão, a provisão chega. Por isso, não tenha medo de morrer no deserto, porque não tem como morrer no lugar que Deus te colocou. Não fique com medo de perder tempo, porque não se perde tempo em um lugar que Deus colocou você. Inclusive, você amadurecerá e aprenderá a utilizar o tempo de forma mais eficaz no deserto. A segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e às tentações. O ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação e por isso compra carro que não pode pagar, se endivida comprando roupas de marca, entre outras. Essas pessoas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros, porque elas estão tentando ser aceitas. Mas no deserto o Espírito te conduz até ali para te ensinar a dizer não, pois o não te leva mais longe do que o sim. Você pode dizer muitos sims, mas se você não aprende a dizer não para aquilo que cancela todos os sims, você perde todos. Você pode ter dito sim à prosperidade financeira e ter começado o seu próprio negócio e está se esforçando para ser um empreendedor. Mas um não que você deveria ter dito para um sócio errado, ou para um investimento que não era de Deus, ou para uma oportunidade, isto quebra todos os princípios e pode quebrar todos os sim certos que você deu na vida. A terceira coisa que Jesus aprendeu é a verdadeira identidade, pois o inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus. Você só vai descobrir quem realmente é no deserto, porque comendo em um bom restaurante, passando férias em Paris ou nas Ilhas Maldivas, você não descobre destino nenhum. Você não amadurece e nem cresce. É quando falta dinheiro no bolso que você começa a crescer. É quando chega um diagnóstico e quando um grave problema aparece. É quando o inimigo se levanta.
É quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer, ninguém vai crescer por você. Deus te coloca sozinho no deserto para você crescer do jeito que Ele sabe fazer. Cada um tem seus desertos para viver. A minha história não serve para você. O meu casulo não serve para você, pois é um deserto para cada pessoa. Você pode até ter referências de histórias superadas no deserto, como foi o meu caso, mas isso não quer dizer que vai ser igual com você. Nunca se esqueça disso. Um pai nunca coloca um filho em uma prova que ele não pode passar. Agora, em questão de milagres, o pai só faz o impossível. O possível você tem que fazer. Quando nos machucamos e culpamos Deus dizendo: se o Senhor tivesse chegado na hora certa, nada disso teria acontecido. Mas você acha mesmo que Deus não sabe a hora certa? Acha mesmo que Deus não vê o seu futuro? Que Ele não sabe como você vai estar daqui a um ano? A maior alegria de um pai é ver que o filho conseguiu e está comemorando, sabendo que se ele tivesse ajudado, ninguém comemoraria. Deus não vai roubar a comemoração da sua história. Deus não vai roubar o que pertence a você. Essa vitória que você está esperando é logo após o deserto, e Ele vai deixar você ir sozinho, mas sempre te supervisionando, protegendo e blindando. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Todas as grandes coisas que aconteceram na Bíblia foi pós-deserto. Como, por exemplo, o povo de Israel descobriu a sua verdadeira identidade depois que passaram pelo deserto. Antes, eles eram escravos e agora são povo de Deus. Muitos homens e muitas mulheres ainda não descobriram quem são em Deus, porque negaram o deserto até hoje. Fugiram do processo até hoje. Encare o deserto, meu irmão e minha irmã. O seu deserto pode durar uma semana, um mês ou um ano, mas independente disso, é Ele quem vai revelar a sua verdadeira identidade, aonde você pode ir, a quem você tem que confiar seus sonhos. Você não faz ideia da força que você possui até passar pelo deserto. Muitas pessoas poderiam ter morrido se passassem por tudo que você passou. Hoje você está de pé e ninguém coloca você mais no chão, sendo que antigamente qualquer situação tirava sua paz. É assim que acontece. Quando Deus quer algo que custa muito, que dói, não é para Ele provar seu coração, porque Ele já conhece você. Deus já sabia o que Abraão faria antes mesmo de pedir a ele o seu filho. Então, por que será que Deus pediu algo que custava a Abraão, sabendo que ele entregaria? Não é porque ele queria provar Abraão. Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro. Tem situações que são muito difíceis, mas é a forma que Deus tem para mostrar para todos quem é você. Se hoje estamos falando da história de Abraão, que ocorreu há mais de 4.000 anos atrás, é porque ele não negou sacrificar Isaque. Deus faz para você um desafio público para mostrar quem você é para as pessoas. E se você não passar pelo deserto, ninguém vai conhecer quem realmente você é. Você está esperando respostas de pessoas que nunca vão te responder, pois a sua resposta está no deserto. Nunca fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos, porque ali você foi conduzido pelo Espírito e sai com aquilo que precisa na sua mão. Não pense que você vai ter autoridade em uma área que você não venceu. A autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando,
pelo jejum ou pelas obras que faz. Vem pelas batalhas que você vence. Cada batalha que Deus envia e você vence, você sobe um degrau a mais dentro de sua autoridade espiritual. Não compre brigas que não são suas. Não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar, porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida. Se você gastar tempo em uma luta que não era sua, quando a luta que era de Deus aparecer, você não terá força, coragem, energia, foco e nem vontade de lutar. Todas as lutas divinas, lutas que Deus enviou ao ser humano, ou seja, aquelas que a pessoa não provocou, Ele dará as estratégias para a vitória. Como exemplo, a luta de Davi, ele não provocou Golias. Pedro não provocou a tempestade. Agora preste atenção, quando você provoca as guerras, você vai ter que sair sozinho. O desafio de hoje é: só entre nos desertos que Deus te colocar. Não se coloque em desertos. Que essa mensagem toque profundamente a sua alma. Que o Espírito conduza você para o lugar correto. Por amor e misericórdia, Ele vai te guiar para o lugar que você precisa estar e não para o lugar que você quer estar. O deserto é o melhor lugar para recomeçar. Creia nisso e caminhe. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deserto, Pai, deserto. Muitos dos Seus filhos e filhas não entendem o deserto, Senhor. E assim como o povo de Israel, estão circulando por anos e anos nesta sequidão e nada acontece. Eles não encaram o deserto como processo, mas só como dor e sofrimento. Que no dia de hoje, através desta mensagem, eles criem essa consciência, através da ação do Seu Espírito Santo. O deserto é o melhor lugar para recomeçar, Pai. Eu sei disso, pois foi no deserto que conheci a mim mesmo, que conheci a Ti em espírito e verdade, e que minha vida mudou radicalmente. Que eles aprendam a desfrutar do deserto e que sejam devidamente aprovados por Ti para entrarem na terra prometida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé acima dos sentimentos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Meus irmãos e irmãs, este assunto é de grande importância para a sua caminhada de fé. Eu falo isso pois no meu passado eu era uma pessoa muito emocional e agia através dos sentimentos. Foram derrotas atrás de derrotas. Nós somos humanos, temos emoções e sentimentos, mas eles nunca podem sobrepor a nossa fé. Para trazer essa mensagem ao seu coração, nós vamos falar de um personagem bíblico muito conhecido, Jó. Jó passou por muitas provações, mas sua paciência e sua fé triunfaram no fim, conforme está escrito no capítulo 42 do livro de Jó. O que precisa ficar muito claro é que naquela ocasião Deus permitiu que as provações viessem sobre a vida de Jó. O que não acontece nos dias de hoje, pois vivemos sob uma nova aliança. Deus não permite que o mal assole a nossa vida. Nós é que colhemos o que plantamos. Quando fazemos más semeaduras, passamos por períodos de aridez. Períodos em que parece que nada é capaz de nos ministrar ou saciar a nossa alma.
Ficamos tão desanimados e dominados pelo nosso sentimento de tristeza que não conseguimos orar, não nos sentimos bem, nem quando ouvimos a última canção de adoração. Nada nos faz bem algum. Eu já passei por períodos assim em minha vida e Jó certamente passou por eles de uma forma extrema. Olha o que diz em Jó, capítulo 19, versículos de 7 a 11. Se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Meus amados, hoje passo por experiências em que me sinto no alto de uma montanha, mas também passei por vales. Mesmo depois de ter passado por um forte deserto e viver pela fé nos dias de hoje, minha vida de oração e louvor já passou por períodos de aridez. Houveram vezes que na minha vida de oração eu pude sentir a presença de Deus de forma sobrenatural, mas em outras vezes eu não senti absolutamente nada. Mas, meu irmão, minha irmã, eu aprendi a crer definitivamente que Deus está comigo, quer eu sinta ou não. Também houve períodos em que eu podia ouvir Deus com muita clareza e saber que havia ouvido uma palavra oportuna para mim. Houve outros momentos em que não ouvi absolutamente nada. No início da minha caminhada com Deus, algumas vezes eu estive subindo e descendo. Quando estava no alto, sentia que era filho, e quando estava no baixo, sentia que era órfão. Quando tinha certeza que Deus havia me chamado, ficava para cima. E quando sentia incerteza quanto ao meu chamado, ficava para baixo. Quando os tempos de aridez me atacavam, deixava que eles me afetassem. Naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo, ou o porquê disso tudo. Agora entendo que estava passando por um processo de transformação profundo, e Deus estava tirando todas as coisas prejudiciais de mim, me levando ao ponto em que não baseasse minha fé em sentimentos. Meu irmão, minha irmã, eu serei honesto com você. Atualmente, raramente eu passo por períodos assim. Simplesmente eu amo a Deus e ponto final. Eu oro, creio que Ele me ouve e ponto final. Sei que fui chamado e faço o que fui chamado a fazer. E não vivo mais em altos e baixos como costumava viver. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque aprendi a parar de basear tudo em meus sentimentos e a viver por fé. Não permito que minhas emoções determinem se eu creio que Deus está comigo ou não. Simplesmente escolho crer que Ele está e ponto final. Isso não significa que nunca posso passar por um tempo difícil ou que nunca tenha um dia mau. Mas esses períodos não controlam mais aquilo que eu creio. Não creio que Deus possa permitir que vivamos de um clímax emocional ao outro. Se fizesse isso, dependeríamos demais desses momentos e provavelmente começaríamos a ter uma ideia a nosso respeito mais elevada do que deveríamos. Deus nos ama e nos protege de dependermos demais das emoções, para que Ele possa continuar a nos usar. Precisamos aprender a confiar que Deus sabe o que está fazendo em nós. Se sentirmos algo em nossas emoções, tudo bem. Se não sentirmos nada, tudo bem também. Devemos nos lembrar de que estamos envolvidos com seu chamado para toda a vida
E não apenas nos momentos em que nos sentimos bem, mas também nos momentos em que nos sentimos mal, ou em que não sentimos nada. Meu irmão, minha irmã, que essa mensagem tenha tocado no fundo da sua alma. Seja paciente e permaneça fiel. Deus ajudará você e você ficará impressionado no que vai acontecer na sua vida. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor misericordioso, que esta mensagem toque profundamente ao coração de todos que a ouvirem. Muitos aqui vivem em função dos seus sentimentos e emoções, e isso é uma destruição para a nossa vida. Sei disso, pois vivi assim por muito tempo. Que essa mensagem seja um despertar nos corações dos seus filhos e filhas, para que vivam verdadeiramente por fé e não por vista. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.